Oiê! Vamos falar hoje sobre o Masterclass, aquele curso daquele aplicativo Masterclass de grandes nomes aí da história da arte, e hoje falaremos sobre Martin Scorsese, sobre filmes. Eu fiz o curso dele, tive a oportunidade de fazer, foi muito legal. A estrutura do Masterclass é uma estrutura bem robusta, bem completa, né? São vários videoaulas com acompanhamento e ao final um PDF com um resumo do que o professor, o artista nesse caso, vai falando. O PDF é sempre muito completo, tem às vezes mais de 100 páginas e traz um resumão legal do que foi abordado. Então é muito legal você ver pessoas que estão aí ainda na ativa, que são referências, né, no seu mercado, falar sobre um pouquinho e trocar um pouco da experiência e do seu histórico. Aqui eu vou colocar os principais pontos aí que eu achei do curso do Martin Scorsese. Vamos comigo? Para quem não sabe, já vai logo uma curiosidade. Martin Scorsese queria muito ser padre. Ele tinha esse calling, esse chamado que ele fala. E ele fala que a sua profissão, o que você escolhe fazer da vida, deve ser um chamado. E ele foi chamado para ser padre, né? Só que no meio disso, desse desejo dele ser padre, ele teve um segundo chamado, segundo ele, para ser diretor. E aí ele seguiu essa carreira. Olha como as coisas na vida são. Ele fala que esse sentimento, né, da fé dele, da religião, é que guia todos os preceitos morais da vida dele, né? Tudo da vida dele é seguido pela sua fé e pela sua religiosidade. Ele estudou na NYU, conhece a NYU? É Universidade de Nova York. Lá, muito tempo atrás, né? Na época, sei lá, 1950, que são as referências dele, né? Dessa época. E ele fala, uma escola nunca vai te ensinar. Não espere isso de uma escola, contraditório, né? Mas uma escola, ela vai te inspirar e te motivar. Ele fala que tinha um professor lá muito interessante, que era um professor de direção, e ele escolheu essa matéria, e ele falava, vai fazer a história da sua vida. Foi aí que ele começou a olhar para a sua comunidade, a olhar para o seu arredor e começou a pensar como um assunto muito legal para falar. Né? E naquela época não tinha grandes recursos, né, tecnológicos, então ele tinha que fazer o script, ele tinha que fazer os desenhos de como ele pensava cada cena e começar a montar os pequenos filmezinhos da história da vida dele. Ele fala uma coisa muito importante, que o produto final é um filme e não é um script, né, um roteiro, e não é como é que fala? Aquela storyboard, né? Então, muita coisa pode mudar do momento que sai, né, um roteiro é aprovado, até o momento que aquilo vira um filme. Ele fala que os ensaios podem ser um grande exercício de escrita ou reescrita. Então, utilizar os ensaios com os atores de uma forma em que você está aberto a mudar certas coisas, a guiar os olhos, a sugerir certas coisas, é muito importante. Então não vejo o ensaio somente eu vou moldar, eu vou direcionar o ator nisso ou naquilo e vou testar o ator. Mas faça também como eu vou testar o meu script, eu vou testar a minha câmera, eu vou testar o ângulo que está sugerido, para você poder mudar, se for o caso. Para ser um diretor, ele fala que você tem que ter um letramento muito grande, tanto textual quanto visual. É importante, ele fala, colocar algumas referências de alguns filmes que só pessoas da área, pessoas muito conhecidas vão entender. Então, fazer referências a filmes de 1950, o que ele fazia, referências antigas, né? Tanto pelo ângulo da câmera, quanto como um comparativo, quanto uma crítica, né? Então, você tem que ter esse letramento visual e textual. É muito estudo,
É muita referência, é muita hora vendo filmes e filmes de uma maneira diferente do que o mero e puro espectador, né? É entrando por dentro das minúcias, né, do filme, fazendo anotações. Olha a coisa interessante que ele fala. Ele tem a mania, né, o hábito de utilizar não atores. E ele gosta disso, né? A utilizar não atores juntamente com atores. Essa é outra dica que ele dá. E ele fala que é muito importante pro diretor. Calma aí. É muito importante pro diretor atuar. Está na frente das câmeras. E ele, muitas vezes, ele vai para frente das câmeras e faz algum papel nos seus próprios filmes. É importante fazer isso porque ele fala que você tem que entender os medos, você tem que entender como é estar do outro lado da lente. Você tem que entender o que o ator passa para você ter uma linguagem boa para falar com ele. Outra coisa é você tem que permitir que o ator fracasse e tem que fazer com que o fracasso dele não seja tão doído, né? Que o fracasso seja bom, que você até parabenize pelo fracasso. Olha, legal, não gostei tanto, mas a gente pode tirar aquele ponto, né? Olha, não funcionou para essa cena, mas a gente pode usar numa outra cena. Guarda isso no seu repertório, né? Eu gostei dessa posição gestual, eu gostei disso que você fez com um trejeito, mas vamos utilizar de uma outra forma, vamos abaixar um tom. Então você ajuda ele na queda dele. Não deixe as máquinas ou as novas tecnologias ditarem o que você pode, o que você não pode no seu filme. Ele tem que ser ditado pelo que você quer passar depois na big screen, né? Na tela grande. E não você ficar restrito por causa de uma tecnologia ou outra, né? Não tente achar isso como um obstáculo. Ele fala que se você gostou do seu primeiro corte, da primeira cena que vocês fizeram, você tá com muito problema. O primeiro corte nunca é bom. Então, assim, se você gostou, tenta olhar de outro olho, porque você tem que olhar com uma forma muito crítica a isso, né? Você tem que criticar o figurino, você tem que criticar o ator, a fala, a linguagem, a postura. É tanta coisa para você olhar que se você gostou no seu repertório, você está acomodando demais. Então, critique e tenha uma visão crítica. Ele termina ao final com uma grande frase de Orson que fala que a melhor coisa que você pode levar para um cinema é a sua ignorância. Foi isso, gente, o que eu aprendi e que eu curti do curso do Masterclass do Martin Scorsese. Foi um curso pequeno, ele fala de uma forma muito saudosa dos tempos passados, em que ele fala que antigamente você vê todos os filmes que tinham, era totalmente possível, né? Lançava-se um filme, 2, 3, 10, 20 e você ia para a sala de cinema e via. Hoje em dia é uma loucura você ver todos os filmes que existem, é impossível você ver, mas há muita variedade, há filme de vários países diferentes, então você se alimentar, né, dessas referências é muito importante. Espero ver o seu filme daqui a pouco. Me fala aí se você é diretor, se você já dirigiu, o que você já produziu. Escreve aqui pra mim e bom filme pra todos. Obrigada!